Olá, você está assistindo ao vídeo de lançamento do Instituto Internacional de Identificação, o InterID. O meu nome é Edmar Araújo e durante o evento eu fui o mestre de cerimônias. Eu estou aqui para prestar um pequeno esclarecimento para você. Durante o evento, por alguma razão, o software de transmissão não iniciou a gravação exatamente do momento quando nós começamos a falar. Então, o evento ele foi iniciado com uma fala institucional minha, em que eu apresentava o Instituto, seus objetivos e, inclusive, mencionava que no dia anterior, 15 de setembro, a Câmara dos Deputados havia recebido uma proposta de moção de louvor em razão do lançamento do InterID. Na sequência, o diretor-presidente do Instituto, Célio Ribeiro, deu as boas-vindas, me agradeceu por ter aceitado a missão de ser o mediador das falas, agradeceu nominalmente as pessoas que iriam falar durante o evento e iniciou contando a sua trajetória profissional e como ele se interessou pelo universo da identificação. Acompanhe agora o evento de lançamento do Instituto Internacional de Identificação, o InterID. Explicar para os senhores, eu preciso explicar para os senhores o porquê estou aqui, como cheguei até aqui. E rapidamente vou falar da minha história para que entendam o significado disso e a importância do InterID. Sou advogado de formação e na minha vida profissional comecei me especializando em direito administrativo com ênfase em licitações públicas. E como executivo de uma empresa, eu passei a conhecer processos de licitação na área de identificação. Eu era o advogado que preparava a documentação, eu era advogado que ia às sessões presenciais e defendia os interesses da empresa. Com isso, tive a oportunidade de conhecer todos os institutos de identificação, todos os órgãos de identificação das unidades da federação. Passei a entender o processo de identificação, passei a entender as dificuldades dos órgãos de identificação e daqueles que trabalham diariamente em prol da identificação no Brasil. E minha carreira fui migrando de advogado para uma pessoa interessada em projetos de identificação. E hoje, após mais de 30 anos de trabalho acompanhando identificação, inicio um novo ciclo, o ciclo do InterID. Algumas pessoas me perguntam, por que agora? E a resposta é simples. Desde 1996, trabalho na busca de uma identidade digna para o Brasil. No ano de 2022, conseguimos que isso acontecesse. Uma etapa foi vencida. Um projeto de Estado, que é a carteira de identidade do brasileiro, finalmente existe, saiu do papel. Estamos falando de algo revolucionário para o Brasil, mas que na maioria dos países já havia sido implantado. E nós estávamos muito atrasados com isso. Hoje, nós temos o que posso chamar de um sistema de identificação. Um ciclo se encerrou. Aquele ciclo onde não tínhamos nada em termos de equivalência internacional para identificação. Mas agora nós temos isso. Nós temos regulamentação, nós temos padronização e nós temos uma organização nesse sistema. Mas não podemos achar que temos tudo. Não. Temos muito pouco ainda. E o InterID surge com esse propósito. O propósito de sacramentar isso no Brasil. O propósito de fazer realmente implementar essa nova identificação no Brasil de forma contínua e progressiva. Mas mais do que isso, essa experiência que eu falei para vocês de conhecimento, me fez entender a parte da cidadania, me fez entender
necessidade que cada um de nós temos de ter uma identidade civil segura na mão. No nosso dia a dia, na nossa vida, isso é natural, mas acreditem, não é assim para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Imagine uma pessoa que não tem um documento de identidade. Imagine uma pessoa que não existe perante a sociedade. Isso é muito triste. E essa causa, agora, é a causa principal do Interadir. É a causa de buscar para que todo o indivíduo no mundo tenha um documento de identidade, tenha a sua identificação, tenha cidadania, tenha essa garantia de direito básico, que é a identificação. Com isso, temos dois importantes aspectos já. O da garantia da cidadania, o da busca da documentação para todo indivíduo no Brasil e no mundo, e o crescente aprimoramento da identificação, da implementação da identificação no Brasil. Para isso, precisamos de algumas coisas mais. Precisamos de conteúdo. Precisamos criar espaço para que nossos profissionais técnicos, e acreditem, o Brasil tem brilhantes profissionais técnicos na área de identificação, para que esses profissionais possam interagir com outros profissionais do mundo, que possam fazer cursos, seminários, palestras, e que nós possamos ser essa ferramenta, essa ferramenta de integração técnica, promovendo eventos, promovendo seminários, promovendo congressos. Isso será um pilar de conteúdo do Interadir. Vamos reunir um pessoal capaz tecnicamente para fazer com que esses seminários, essas palestras, essa representatividade entre essas pessoas aconteça de forma permanente, fazendo com que cada um desses profissionais, cada uma das pessoas interessadas em identificação, possam sim ter acesso a todo o conteúdo no mundo. Temos também a tecnologia. É um pilar fundamental para que possamos cada vez mais acompanhar o que acontece no mundo e aprimorar o nosso projeto no Brasil. É fundamental que todos entendam que aquilo que se faz hoje, daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, pode estar obsoleto. E precisamos estar atentos para não voltar ao ponto que estivemos até agora há pouco, totalmente defasados do mundo. Com isso, nós basicamente fechamos 4 pilares. O pilar institucional, que é esse da representação institucional, aonde nós vamos sim atuar junto aos 3 poderes, pela garantia do direito à identidade civil. Nesse pilar institucional, temos as relações internacionais, que é onde vamos fazer com que o Brasil esteja inserido nas decisões, saindo da posição de obsoleto para a posição de sentar à mesa com quem entende identificação do mundo e estar presente, escrevendo regulamentações e padrões. O outro pilar é o pilar do conteúdo dos seminários. O outro pilar, o da tecnologia. E o outro pilar, das consultorias, análises técnicas, pareceres, homologações. É o que a gente chama na parte de contribuição com órgãos públicos, órgãos privados, que busquem entender os procedimentos existentes e regulamentar. Esse é o nosso macro objetivo, mas o nosso foco principal é e sempre será a cidadania. O objetivo de colocar uma identidade na mão de cada cidadão, de cada indivíduo do Brasil e do mundo, será perseguido por nós. Falando sobre o Brasil, eu quero demonstrar aqui a minha satisfação desse momento.
estamos aqui presentes aqueles que eu considero os principais articuladores da identificação no Brasil. A Secretaria de Modernização do Estado, a SEMI, ela teve papel fundamental no gerenciamento desse processo. O secretário especial Eduardo Gomes, que muito me honra com sua presença, teve habilidade suficiente para congregar as instituições envolvidas no Brasil. Quando eu vejo a presença do secretário Eduardo Gomes, eu vejo a presença do governo brasileiro, a presença de uma autoridade na área de identificação. E isso representa não só a Secretaria de Modernização do Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República, representa uma complexa estrutura de instituições, de organizações, de secretarias dentro do governo em prol da identificação. A SEMI reuniu o Ministério da Justiça, o Ministério da Economia e outras várias instituições, de forma a fazer com que isso acontecesse naturalmente. Esse papel é fundamental que exista no Brasil, de alguém, de uma instituição responsável pela identificação e que possa interagir com os órgãos de identificação das unidades da federação. Que esses, sim, os institutos de identificação, são os capazes para promover a identificação no Brasil. Então, quando temos a Secretaria-Geral de Modernização do Estado presente, temos uma estrutura de governo comparecendo e participando. Então, aqui, eu parabenizo e agradeço a SEMI, na pessoa do seu secretário especial, Eduardo Gomes, por esse trabalho que teve como objetivo regulamentar e fazer acontecer um projeto de Estado que é a identificação. Agradeço a ele por integrar essas outras instituições. E aqui menciono objetivamente o Ministério da Justiça, que junto com sua Polícia Federal e com a sua Secretaria Nacional de Segurança Pública tem uma participação fundamental. Ao Ministério da Economia, que traz, junto com sua Secretaria de Governo Digital e Secretaria da Receita Federal, uma triangulação perfeita para que tudo aconteça. Junto com o secretário Eduardo Gomes, temos a figura de Eduardo Lacerda, um jovem de talento impressionante, aonde nos últimos 15, talvez, anos, tem acompanhado de perto a identificação no Brasil e tomou uma transfusão de identificação. E ele vem fazendo um trabalho sensacional junto à CEFIC, que é a Câmara Executiva que coordena isso tudo. Agradeço ao Eduardo Lacerda por toda a sua dedicação e pelo respeito que tem conosco, entendendo que nós, que estamos aqui na sociedade civil, na indústria, queremos sim, de forma transparente, contribuir. E a você, Eduardo Lacerda, tenha certeza, estaremos sempre ao seu lado para fazer com que isso aconteça. Ao presidente Carlos Forte, presidente do ITI, para mim, a instituição técnica mais importante desse país, aonde tem pessoas extremamente capacitadas e, acreditem, invejadas no mundo todo pela sua capacidade, por aquilo que fazem no Brasil. O ITI é uma casa técnica, aonde deve, sim, cada vez mais se expandir e trazer robustez para o sistema de identificação. O ITI, que atua basicamente em assinaturas eletrônicas, deve, na minha opinião, estar presente em todo o processo de identificação. Porque
é, sim, uma instituição técnica que precisa fazer parte ativa da estrutura de identificação no Brasil. Ao amigo Maciel, que representa aqui os órgãos oficiais de identificação. Parabéns pelo trabalho que tem feito. Parabéns por tudo que os órgãos de identificação fazem nesse Brasil todo dia. É importante, Maciel, a nossa união. É importante que todos entendam que a carteira de identidade nacional, assim, é a única e verdadeira identidade do brasileiro. É a legítima carteira de identidade. Não podemos deixar que outras forças tentem atrapalhar isso, tentem dificultar a implementação da carteira de identidade nacional do Brasil. E para isso, conte conosco, para juntos estarmos em cada unidade da federação, trabalhando e apoiando a todos vocês que realmente fazem a identidade acontecer. Ao deputado federal Hugo Leal, que nos fez essa moção de louvor, meu agradecimento e reconhecimento por seu trabalho em prol da identificação no Brasil. E não podia falar dos outros dois fundadores que aqui estão presentes. Carlos Colodoro, um amigo de mais de 30 anos. Muito obrigado pela confiança, Carlos Colodoro, por estar comigo nessa luta. Cláudio Machado, um amigo de menos tempo, mas de muita importância. Uma pessoa que aprendi a admirar pela sua visão social da identificação, pelo seu trabalho internacional e por sua luta incessante por uma identificação justa para todos os indivíduos. Senhores, o InterID começa aqui. Vamos juntos fazer um Brasil melhor, um mundo melhor, de pessoas identificadas, de pessoas com direito à identificação. Feliz por esse dia, feliz por estar lançando o InterID no dia 16 de setembro, Dia Internacional da Identidade. Obrigado a todos os senhores e contem comigo para fazer um Brasil e um mundo mais identificado e assim mais justo. Obrigado. Agradecemos as palavras do diretor-presidente do Instituto Internacional de Identificação, InterID, Célio Ribeiro. Neste momento, passamos a palavra para o senhor Carlos Colodoro, um dos fundadores do InterID. Bom dia a todos. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer me juntar a esse esforço do Célio. Como ele disse, nós nos conhecemos há algumas décadas. Dedicamos muito tempo durante esse período em apoio aos institutos de identificação das unidades da federação. É um prazer rever várias pessoas aqui que eu não vi há algum tempo. E esse processo do InterID, na minha opinião, ele é extremamente gratificante, acho que sobre todos os aspectos. A gente vem trabalhando há muitos anos, contribuindo com os institutos, fortalecendo as suas estruturas, apoiando tecnicamente na modernização da infraestrutura para a emissão segura de carteiras de identidade e, consequentemente, na atividade criminal, perícia criminal também. E eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa do InterID, porque a gente poderá fazer esse trabalho de uma forma institucional, continuar fazendo um trabalho sério, como sempre foi feito, né? Apoiando todos os estados. E a gente sabe que o grande desafio que existe é ainda, infelizmente, a luta por recursos orçamentários todos os anos para que os institutos possam fazer seus investimentos. Ao mesmo tempo, a gente vê, e agora gravado pelo período pós-pandemia, vamos dizer assim,
que as empresas privadas, de uma forma geral, estão sofrendo ataques e ataques e ataques em termos de identificação das pessoas. Os fraudadores hoje evoluíram muito as suas técnicas e conseguem fazer fraudes que a gente nunca imaginou que fossem possíveis, né? Então eu vejo também assim o Instituto prestando esse tipo de contribuição para a iniciativa privada, porque a gente vai reunir, já reúne hoje e vai reunir cada vez mais pessoas especializadas no assunto que possam trazer soluções efetivas com uma boa relação custo-benefício para todas as empresas, com o objetivo de parar com essas fraudes. Com a nova carteira de identidade agora, a tendência é daqui a alguns anos, quando todo mundo tiver já a identidade nova, essas fraudes diminuírem radicalmente. Mas nós temos um período até lá. E muitas perdas serão sofridas não só por empresas privadas, mas por diversas entidades governamentais também, em todos os seus níveis, de municipais, estaduais e federal. A gente tem visto nos municípios problemas seríssimos de fraude contra os institutos de previdência, por exemplo, né? Não só das pessoas que recebem o benefício sem ter direito, mas também por quadrilhas especializadas em fraudar os institutos perante as instituições financeiras que prestam serviço para eles. Então, esse é um mundo inexplorado do ponto de vista de soluções. Existem várias iniciativas, mas eu creio que o Inter-ID vai conseguir conduzir esse processo, coordenar esse processo, agregar as pessoas que efetivamente possam contribuir nesse processo. Eu me coloco 100% à disposição do Instituto e junto com o Célio e com o Cláudio a gente vê os próximos passos, como que a gente vai nessa direção de uma forma rápida, porque o mercado está aí, tanto público quanto privado, perdendo todos os dias, pessoas sendo fraudadas todos os dias, e nós temos que criar soluções para isso em curto, médio e longo prazo, né? Então, mais uma vez, Célio, parabéns pela iniciativa. Realmente estou 100% dentro e juntos chegaremos lá, se Deus quiser. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao senhor Carlos Colodoro por suas palavras. Neste momento, convidamos também para fazer o uso da palavra o senhor Cláudio Machado, fundador do Instituto Internacional de Identificação, Inter-ID. Obrigado, Edmar. Obrigado a todos. Saúdo ao Célio Ribeiro pela essa iniciativa, que diria-se, uma iniciativa inovadora, né? Eu me sinto assim profundamente honrado pelo convite, né? Como foi colocado aí por ele, para ser um membro fundador desse instituto, né? Temos muitas autoridades presentes, temos muitos amigos de longa data. Eu acho que o Célio já saudou a muitos deles. Eu queria aqui pedir permissão para não seguir o protocolo e saudar 3 amigos pessoais que estão aí presentes também. O Renato Martini, dispensa apresentações. A Tula Brasileiro, que é uma doutora, assistente social, que trabalha no Ministério Público do Rio de Janeiro e tem feito um grande trabalho relacionado com a erradicação do subregistro e acesso à documentação. Acho que é uma componente, vamos dizer assim, como o Célio colocou, que se espera agregar, né, nessa agenda também, a agenda da cidadania, né? E é um amigo, Wagner Costa, que eu diria que foi uma das primeiras pessoas que me acolheu nessa agenda quando eu iniciei esse trabalho, né, na ocasião quando eu trabalhava no Ministério do Planejamento. Então, aprendi muito com o Wagner, especialmente o funcionamento, né, do registro civil no Brasil. Okay? Bom, eu acho que assim, hoje é um momento de celebração, né, um momento de parabenizar a todos aí também pelos avanços recentes. Eu sou muito otimista, apesar das dificuldades que a gente tem ainda pela frente, né? Mas se nós formos olhar nos últimos 10 anos, o Brasil, acho que tem 3 grandes realizações nessa área. Sei que não são consensuais, mas a minha visão pessoal, né, a gente tem um grande ativo, que foi a criação
né, da Base Biomédica Nacional, no projeto ICN, né, com a grande colaboração do TSE. Né, sem dúvida alguma, né, a criação da CEFIC, né, e a padronização da nova carteira de identidade, como já foi saudado aqui, e eu acho que é uma coisa inédita, né, esse papel de coordenação institucional que a CIEM assumiu e que tem desempenhando um papel fundamental na virada, vamos dizer assim, né, de criação de um consenso entre as organizações, que talvez, assim, o Brasil tem muitos recursos técnicos, diria que tem recursos financeiros também, mas faltava coordenação. E essa coordenação institucional a CIEM tem desempenhado com brilhantismo, né? E, por fim, queria também destacar aqui o papel, né, da plataforma GovBR, né, porque a identificação também tem essa finalidade de levar o serviço ao cidadão. E a plataforma GovBR, né, podemos dizer que é uma plataforma inovadora, no sentido que trouxe para o Brasil, vamos dizer assim, em âmbito nacional, né, um modelo federativo, né, federado, né, para autenticação do acesso aos serviços, e que isso ainda vai ter grandes desdobramentos e impactos futuros. Ok? Bom, feitas essas primeiras, né, destaques, né, eu queria só concluir aqui, né, colocando alguns pontos. Né? O Célio já apresentou quais são os eixos, né, propostos aí de atuação do InterID. Tá? E dentro desses eixos, eu queria destacar 4 temas que eu acho que são fundamentais. Já foi falado aqui a importância da padronização da carteira. Assim, já fazia tempo que isso era necessário. Se a gente olhar bem a lei 7.116, desde 83, isso já é um modelo já é um anseio da sociedade, do poder público, né, um modelo integrado, né, de identificação. Erra muito quem acha que o modelo brasileiro era um modelo descentralizado. Não. O modelo brasileiro sempre foi um modelo integrado, tal como está proposto desde a lei, né, 7.116. Né, o que faltava, né, era coordenação técnica e institucional para que isso acontecesse. Ok? Agora, né, os desafios que nós temos pela frente, eu destacaria aqui, primeiro, né, se a gente quer, de fato, levar, né, o documento de identidade como um objeto de cidadania, né, para a população, a gente tem que levar o atendimento da identidade mais próximo ao cidadão. Né? A gente não tem um mapa completo, mas os institutos estaduais, que são corpos técnicos de grande excelência, destaque-se, né, não conseguem chegar, né, nas cidades pequenas e médias, na maioria dos estados. Essa é uma dificuldade. E eu vou aqui também, né, pedir licença, sem nenhum demérito, mas um documento de cidadania não pode ser adquirido pelo cidadão em uma delegacia de polícia, que é o que acontece na maioria, né, dos municípios pequenos do país. Okay? Isso precisa ter um novo arranjo. Tá? Isso está previsto também, na minha concepção, né, no movimento que criou, né, que propôs a Lei 7.116, que não por acaso aconteceu junto com todo o movimento de descentralização, de municipalização e desburocratização proposto pelo então ministro da desburocratização no início dos anos 80, tá? O Hélio Beltrão. O segundo ponto de desafio, né, a gente precisa avançar também, e falta bastante em relação a isso, na integração de dados e serviços com o registro civil. Eu gosto de dizer que no Brasil o registro civil e a identificação são como irmãos que foram separados no nascimento, né? Em algum momento precisam ser reencontrados. Isso está, na minha opinião, algumas experiências positivas em alguns estados, mas nacionalmente isso ainda precisa acontecer. O impacto disso para uma identidade segura e inclusiva é brutal. Né? Terceiro ponto, né, a gente precisa fazer com que todo esse esforço que está sendo capitaneado pela CEME, né, pelo governo federal, pelos estados, né, se transforme também, né, no uso da identidade pelas políticas públicas.
né? Infelizmente, a gente continua vendo, é como o Coladouro falou aqui das fraudes. O meu olhar é mais para as políticas públicas, principalmente as políticas sociais. Isso ainda vai demorar um pouco para repercutir, mas isso não vai acontecer se não houver um esforço, um empenho, né, do poder público para que isso aconteça. Não vai acontecer por gravidade. Então, saúde, assistência social, previdência, trabalho e diversas outras áreas precisam fazer uso dessa identidade nacional que está sendo construída. Okay? E, para concluir, né, já foi louvado aqui, eu sou um grande admirador do trabalho da SEMI, mas acho que a SEMI precisa de reforço, o Brasil precisa ter uma capacidade institucional maior, né, para dar conta desse desafio que tem pela frente, né? Apoiar os estados, né, mas o nível federal também acho que precisa ter um aprimoramento, né? Você tem uma política muito importante e a gente precisa ver a identidade civil como uma política pública, né? E isso precisa ter uma coordenação que tenha os recursos necessários, né? O Lacerda é um excelente profissional, mas a gente está vendo ele aí, ele está com a cabeça baixa, certamente está trabalhando em alguma outra bronca que tem pela frente que tem que resolver, e em vez de estar podendo participar e usufruir desse momento conosco. Então, assim, precisa ter reforço, precisa ter equipe, precisa ter recursos, né? E tenho certeza que isso deve estar na agenda e vai acontecer. Tá bom? Desculpa ter me alongado, mas eu queria agradecer aqui mais uma vez ao Célio a oportunidade, tá bom? Acho que o perfil, né, que foi escolhido, né, aí para os fundadores é um perfil complementar. Então, e eu encerro por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio Machado, pelas palavras. Neste momento, nós então passamos a fala ao senhor Antônio Maciel Aguiar Filho, presidente do CONAD. Bom dia a todos, a todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar, cumprimentar o meu amigo Célio Ribeiro, amigo também de 2 décadas aí, diretor de serviço público. Sempre tive contato com o Célio, realmente um baluarte aí em defesa da identificação do brasileiro. E também, assim, no sentido de parabenizar pela iniciativa, né, como idealizador, fundador do Interaidi, realmente entendendo que cumpre um papel muito importante na realidade do nosso sistema de identificação. Queria cumprimentar também o meu amigo Carlos Coladouro, amigo também de longas datas, já tentamos fazer muitos trabalhos juntos, né, muito esforço, um cara sempre que tem um conhecimento técnico e realmente prático, muito pragmático da nossa realidade. Cláudio Machado, conheço só de vista, não tenho muito contato, mas também parabenizo pela participação. Cumprimento o Lacerda, nosso parceiro aí na implementação do 10977, realmente um guerreiro à frente da... Quero aqui deixar meus parabéns. Agradecer também ao doutor Eduardo Gomes. Sem a SEMI, eu acho que a gente não estaria implementando o projeto, essa nova realidade do RG no Brasil nacional, né? É muito importante o papel da SEMI. Eu acho que a gente não teria condições realmente de implementar, dada a necessidade de integração de muitos órgãos, muitos setores, e ele tem sabido lidar muito bem com essa realidade difícil, inclusive. Mas falar do Interaди, assim, da importância, eu acho que assume de cara um papel importante no crescimento, na valorização e no próprio fortalecimento do sistema de identificação no nosso país, né? Eu, como um setor público, sempre à frente de entidades, seja da minha categoria, seja dos órgãos oficiais, sempre vi uma carência de ter um órgão externo, setor privado mesmo, para que a gente pudesse avançar. É muito difícil
a gente tentar fazer as coisas dentro do setor público, simplesmente setor público. Existem muitas travas, muitas limitações. Então, acho que um instituto como o Interagir, em parceria com o CONAD, e aqui é deixar bem claro, né, sem nenhum tipo de transferência de recursos financeiros, não é esse o objetivo, né? O objetivo é realmente que possamos fortalecer o sistema. Eu acho que é realmente um grande avanço, né? Mesmo porque envolve interesses que são recíprocos, né? Tanto da nossa parte, dos órgãos oficiais, como um instituto desse que pode nos trazer conhecimento, mais facilidade a novas tecnologias, né? Tendências que a gente sabe que hoje são latentes no mundo inteiro e que a gente tem que acompanhar de perto isso, né? Eu já adianto aqui, Célio, 2 pautas interessantes para contar com o seu apoio. Assim, a gente está discutindo já a nível de especialista no Brasil, por exemplo, colocar 2 pontos aqui que a gente pode discutir, e já agradeço por você ter nos dado a honra de fazer o primeiro acordo de cooperação técnica já assinado entre as entidades. É a questão, por exemplo, do reconhecimento facial, né? Esse é um ponto que eu acho muito importante você nos ajudar nesse enfrentamento. E a outra é a questão do compartilhamento de dados. Nós está tendo um julgamento da ADI. Eu acho que são temas que a gente não pode fugir e temos que fazer enfrentamento, né? A gente sabe que o reconhecimento facial ele é um pouco demonizado na mídia, né? Exatamente porque os erros que foram colocados, que realmente aconteceram, a gente sabe que não existe um especialista ali na ponta dando a validação da utilização daquele sistema. A gente, tecnicamente, cientificamente, existe diferença entre o reconhecimento facial e a comparação facial feita pelos especialistas da área de segurança pública, que são os papiloscopistas. Então, a gente tem que debater isso, fortalecer, mesmo porque a gente sabe que a coleta e processamento de dados pessoais avança no mundo inteiro, né? E essas tecnologias estão incluídas. Não tem como a gente fugir disso, né? A disseminação é uma realidade. E os nossos rostos também se tornam uma identidade, né? Nós somos o banco de dados que tem a foto desde a primeira vinculação do cidadão ao Estado, como cidadão ao Estado. Então, você tem uma fotografia, você tem um banco de dados importantíssimo que pode ser usado corretamente, um grande potencial para o desenvolvimento do país, inclusive. Então, a gente tem que discutir isso, conto com o seu apoio para a gente debater melhor. Eu acho que a saída é contar, por exemplo, com a participação do deputado igual o Hugo Leal, né, sempre envolvido com essa parte, a gente tentar regulamentar isso no Congresso. Hoje existem 3 projetos de lei visando o banimento do reconhecimento facial. É um absurdo o que está sendo feito no Congresso. As audiências públicas não somos nós técnicos que lidamos com isso, não somos convidados para colocar nosso ponto de vista sobre isso. Foi criado um grupo de trabalho pelo ministro Fux também, CNJ, e eu tive acesso à lista de participantes, todos da área jurídica, ninguém tecnicamente capaz de demonstrar a importância da regulamentação do uso, né? O que a gente tem que ter cuidado é com o mau uso da tecnologia. Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que colocar na pauta em breve, e conto com o seu apoio. A questão do compartilhamento de dados também é um outro ponto que a gente tem que discutir, enfrentar, porque a gente não pode abrir mão desse banco de dados nacional, pela primeira vez unificado, com possibilidades enormes de benefícios para o país, e a gente ser, às vezes, engessado às vezes, interpretação um pouco equivocada da Lei de Proteção de Dados. Então, é isso. Eu gostaria só, para finalizar, agradecer a oportunidade de fazer uma fala aqui também na abertura desse importante lançamento, e dizer que nós, CONAD, todos os institutos, estamos também à disposição para
fazer projetos em parceria. Muito obrigado a todos. Obrigado, Antônio Maciel Aguiar Filho. Novamente, nós passamos a palavra para o diretor-presidente do Interaidi, Célio Ribeiro. Obrigado, Maciel. Obrigado por suas palavras. Obrigado, Cláudio Machado e Colodoro. Antes de dar seguimento com as autoridades aqui presentes, eu queria complementar e esclarecer algumas coisas. Vivemos uma democracia e isso é muito importante, e isso é natural que dentro dos nossos conjuntos de associações nós tenhamos inclusive divergências entre nós, e isso é muito importante. Alguns temas nós vamos debater e vamos chegar a conclusões que sejam mais importantes para o país e para o mundo. É importante que cada um tenha a sua opinião, é importante que cada um respeite a opinião do outro. A minha opinião é de sempre dar legitimidade àqueles que a possuem. Maciel, estaremos juntos nas lutas que tivermos que estar, estaremos juntos brigando pelos direitos, e no caso de banco de dados, no caso de integração, a minha visão é de que o Executivo Federal, para a carteira de identidade, é o responsável por prover esse tipo de acesso. É importante que nós tenhamos o Executivo Federal com todas as ferramentas necessárias para fazer a identidade no país funcionar. Isso é legítimo. Os órgãos oficiais de identificação possuem, de forma ainda desorganizada, esse banco de dados, que devem, como órgãos oficiais dos executivos estaduais, integrar ao Executivo Federal. Essa é uma grande luta. É a integração dos bancos de dados biomédicos das unidades da federação para fortalecer um banco de dados federal, do Executivo Federal. Então, conte conosco, Marcelo, porque nós acreditamos que essa é uma missão do Executivo Federal. Nós acreditamos que as unidades da federação têm que integrar seus bancos de dados para formar um banco de dados solidificado e único. Então, conte sim comigo para isso. Eu quero aproveitar e dizer para vocês que o Interaidi, ele nasce com uma característica muito básica também, que é a de congregar. Nós queremos unir esforços, nós queremos unir outras instituições que estejam aí nesse âmbito do ecossistema da identificação. Então, associações existentes, instituições que lutem por essa causa, serão bem-vindas a integrar conosco o Interaidi. Isso é fundamental. Nós não queremos estar aqui ocupando espaço de ninguém, muito pelo contrário. Nós queremos ceder espaço para fortalecer essas outras organizações. Então, todos aqueles que estão dispostos a lutar por uma identidade moderna e segura e, principalmente, levar a identidade a todo indivíduo no Brasil e no mundo, venham se juntar a nós. Nós temos uma categoria chamada de sócio parceiro, que é o associado parceiro, é justamente aquele que traz a sua organização para unir forças conosco. E nesse contexto já temos um associado parceiro, que é a Abrid, a qual eu também represento, e aqui preciso fazer um agradecimento ao Edson Rezende, meu parceiro de luta nos últimos 15 anos,
que a Abride completou no dia 10 de setembro 15 anos de existência e 15 anos no Brasil. E a Abride, com certeza, continuará atuando de forma efetiva e contribuindo junto com a Interedi naquilo que for necessário. O Maciel acabou adiantando um assunto que era para o final, mas eu aqui já trago, que é um acordo de cooperação técnica firmado entre o Interedi e o CONAD, que já está publicado a partir desse momento no nosso site, que visa justamente essa integração entre o Interedi e as unidades da federação, através de seus órgãos oficiais de identificação, para lutar por melhorias, por tecnologia, por segurança na identificação do Brasil. Era esse o complemento que eu queria fazer e tenho certeza que estarei à frente do Interedi, fazendo com que as nossas metas, fazendo com que os nossos objetivos sejam seguidos. E vamos estar defendendo com todas as forças a identidade do Brasil, a carteira de identidade nacional, a nossa sim. Edmar, por favor, pode continuar. Muito obrigado, Célio. Neste momento, nós passamos a palavra para o diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o senhor Carlos Roberto Fortner. Bom dia a todos. Agora, me ouvem? Agora sim. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar Célio Ribeiro, Cláudio Machado e Carlos Colodoro pela excelente iniciativa. A identidade, ela talvez venha sendo um tema bastante discutido nos últimos tempos, mas bastante também desconsiderada nos últimos anos, vamos dizer assim. E a iniciativa do Célio é inédita, importante, e eu tenho certeza que na pessoa dele, enquanto organizador, enquanto idealista, é uma iniciativa que tem tudo para dar certo. O Célio é a pessoa certa quando a gente fala em identificação, sempre lembra do nome dele. E daqui para frente vai lembrar também do Interedi. A data não podia ser mais bem escolhida, né? Hoje é o Dia Internacional da Identificação, então é um momento bastante feliz para lançar uma iniciativa como essa. Célio, meus parabéns, sucesso à empreitada. Tenho certeza que na sua condução e na dos demais fundadores é um instituto que tem tudo para dar certo daqui para frente. Parabéns a todos mais uma vez. Obrigado, presidente do ITI, Carlos Fortner. Nesse momento, nós passamos a palavra ao diretor de programa da Secretaria Especial de Modernização do Estado, Eduardo Lacerda. Obrigado, Edmar. Bom dia a todos. Serei muito breve nas minhas palavras. Célio, nosso anfitrião, parabéns pela iniciativa mais uma vez. Quero aqui também, no seu nome, cumprimentar, e é um prazer rever Carlos Colodoro. Como você está, meu caro? Estou te devendo uma ligação para a gente colocar a nossa prosa de identificação em dia. Cláudio, meu caro, grande profissional, até ontem, altas horas da noite, a gente estava debatendo sobre o julgamento do STF da DIN de governança de dados. Cumprimento, Célio, fortemente essa iniciativa. Ao secretário especial Eduardo e todas as autoridades de governo aqui presentes. Secretário, obrigado pela toda a determinação, pela liderança, pelas ideias. Eu sempre digo, e digo isso a todos, a Secretaria Especial de Modernização de Estado, para além da coordenação do projeto de identificação, ela foi ponta de lança.
ela que deu as ideias, ela que estabeleceu as regras de negócio, ela que estabeleceu as operações da gente, de fato, rumar para uma identidade confiável, segura nesse país. Eu lhe agradeço, secretário, por absolutamente tudo que você tem feito, toda a equipe da CM tem feito ao longo desses últimos meses, inclusive o secretário André, a toda a nossa equipe, enfim, é um prazer imenso trabalhar aqui com vocês. Maciel, meu caro, para você também só agradecimento, mas também o nosso dia a dia de muito trabalho, né, meu caro? Assim, eu imagino o quanto que o nosso projeto fez vários terremotos dentro dos nossos institutos, né? Eram décadas operando de forma isolada, tentando resolver o problema da identificação sempre de forma isolada, e a gente propondo um novo negócio, estabelecendo novas metas, novas regras, de fato causa um movimento, que é um movimento disruptivo, sem dúvida nenhuma, mas é um movimento que causa tremores, né? Mas, como a gente tem falado, e os diretores dos institutos de identificação sempre nos falam, é o necessário, estava na hora de ser feito, né? A gente entregar a nova carteira de identidade nacional para o Brasil é um movimento que vai, eu diria, salvar muitas políticas públicas, né? Ela vai modernizar muitas políticas públicas. Então, meu caro, muito obrigado. Em seu nome, eu aqui levo as minhas felicitações a todos os diretores do Instituto de Identificação, a todas as equipes, né, que têm trabalhado muito fortemente com a gente. Eu quero fazer também aqui uma saudação muito especial, porque me mandou uma mensagem aqui ao entrar, que é o João Rosa. Faz muito tempo que eu não falo com você, meu caro. É uma satisfação te ver, que bom que você me mandou uma mensagem. Deixa eu só confidenciar em um minuto rapidamente. João Rosa foi o meu primeiro chefe ainda na Polícia Federal, e ele foi o responsável de um dia virar para mim e falar: Lacerda, a gente precisa entender esse negócio de biometria profundamente. Seus sistemas, quais são os problemas, etc, etc, etc. E desse trabalho, aí sim, de um jovem, viu, Célio Ribeiro? Porque eu já não sou mais tão jovem, mas aí sim, de um jovem perito da Polícia Federal, nós iniciamos, pela primeira vez na Polícia Federal, um curso de reconhecimento facial. Junto com a minha querida colega Narumi, a gente conduziu o novo passaporte eletrônico do Brasil. Então, esse passaporte que vocês têm hoje foi conduzido, sim, por uma jovem equipe, muito graças ao João Rosa. João Rosa também, que ao convite do Renato, do Maurício, ao ITI, me disponibilizou rapidamente para eu ir para um outro mundo também, que é amalgamado ao mundo da identificação, mas é o mundo da criptografia, do mundo da assinatura digital. Enfim, quero fazer uma saudação muito especial, João, a você. Pessoal, sendo bem breve, eu sou apaixonado pelo tema de identificação por um motivo. Identificação, ele é o direito que garante todos os direitos e deveres de um cidadão. Ele é a fundação da casa. Sem uma identificação confiável e segura, a gente tem problemas sistêmicos para qualquer lado. Falar de identificação é falar de segurança pública, como foi muito bem tratado aqui pelo Colodoro, é combater fraudes documentais, fraudes ideológicas, é mitigar o crime de estelionato, que tanto assola o nosso país, e não só nosso país, o mundo todo, né? É falar de você ter programas de saúde, programas educacionais, é falar de governo digital, é falar da nossa área social, é falar de desburocratização, é falar de redução de custo. É falar de programas econômicos. Como é que você vai facilitar crédito? Como é que você vai combater fraudes sistêmicas com benefícios, por exemplo, né? Sem ter uma identidade sólida, segura? É, de fato, falar do princípio da cidadania, né? De fato aqui, né? Do princípio do pertencimento a uma sociedade. É por isso que o tema identificação, para mim, sempre foi muito caro. Sempre foi de horas de estudo, horas de implementação. É uma paixão que eu tenho na minha vida. E eu sou muito feliz, de fato, da gente conseguir agora impulsionar a nova carteira de identidade nacional. Acreditem, esse novo modelo sistêmico de procedimento nacional, de uniformização de padrões, de ter um documento seguro, de fato, na sociedade e nacional na sociedade, ele vai implicar em todas essas políticas públicas.
na modernização de todas essas políticas públicas, no combate à fraude de todas essas políticas públicas. De fato, como a gente sempre fala aqui, a gente vai atender o cidadão. O nosso foco é o cidadão. O nosso foco é melhorar a vida do cidadão. E essa carteira de identidade nacional, ela tem esse objetivo. Dito isso, pessoal, eu já vou para o meu encerramento, eu não quero mais tomar o tempo de vocês. Célio, mais uma vez, parabéns, meu caro. Eu vejo o Instituto InterID como um organismo vivo de integração de ideias, de inovação, de integração da academia, do governo, da indústria. Não é uma integração só para o país, não, Célio, é uma integração para o mundo. O mundo necessita de um organismo vivo que congregue absolutamente esse tema, essa temática da identificação. Eu desejo um enorme sucesso, e eu tenho absoluta certeza que será, como tudo que você tocou na sua vida. Parabéns pela iniciativa, e como eu sempre digo, vamos em frente. Nós temos muito, muito, muito o que fazer. Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pelas suas muito salutares palavras. E, neste momento, o secretário especial de Modernização do Estado, da Presidência da República, o senhor Eduardo Gomes da Silva. Então, bom dia a todos. Aproveito para cumprimentar o Célio, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades presentes. Pergunto se todos estão me ouvindo bem. Ok. Ouvimos bem. Eu vejo com grande satisfação e grande esperança, né, a fundação e a criação do InterID. Tem poucas coisas que a gente se baseia ou se mira em Deus, e a criação é uma delas. A possibilidade de criar um instituto, de criar uma pessoa, de criar qualquer coisa, é um sentimento que nos aproxima de Deus, porque é algo novo, algo que vai surgir. E, nesse sentido, eu vejo a criação do InterID como uma possibilidade de êxito muito grande. E por que isso? Porque nós temos uma grande necessidade, né? Antes da gente falar, e aqui eu notei várias coisas, porque à medida que as pessoas iam falando, eu verificava que existem temas muito importantes para que a gente possa tocar, ou mesmo seria um pecado deixar de comentar alguma coisa. A primeira coisa é que, falando de mim, já me falaram isso uma vez, e eu acredito, me falaram o seguinte: você tem mais sorte do que juízo. E isso tem sido uma verdade para mim. E por quê? Porque eu tenho encontrado pessoas muito competentes, né? Pessoas que costumo chamar do bem, e aí entra a figura do Eduardo Lacerda, que tem sido um parceiro, né? A minha preocupação é não atrapalhar o trabalho dele, é impulsionar, é abrir rios, né? Não sou nenhum Moisés, mas a gente tenta facilitar. E a batalha diária, né? Antes de falar o assunto específico de identidade, eu gostaria de só lembrar que a busca da identidade nacional, tá, ela já tem praticamente 40 anos, tá, e vem com a demanda reprimida que a gente tem notado todos os dias nas reuniões que a gente tem feito com ministérios, organizações, e o Lacerda é uma testemunha disso, né? Toda vez que a gente faz uma apresentação da identidade, o que a gente vê uma reação de eu quero isso. E a minha conclusão é de que é uma necessidade muito grande, né? E as pessoas estão vendo como a identidade o instrumento que pode facilitar todas essas ações, tá? Falar de identidade, a gente tem que falar de algo mais amplo, né? Quando a gente fala que um time de futebol ele tem uma determinada identidade, uma pessoa tem uma identidade, né? A gente não está falando em documento, mas está falando em sentimento, em valor, né? Em cultura. Então, passar uma identidade, ou ter uma identidade para todo cidadão, é isso. É trazer o cidadão para dentro do Estado. É fazer com que ele faça parte da nação, em seus valores, suas crenças, suas culturas e tudo mais.
é muito mais do que dever, né, ou mesmo direito, né, por parte do cidadão. Ele é muito mais do que isso. Eu estou trazendo e dando dignidade a ele, né? E falando de dignidade, a gente está falando de cidadania. Tá? Nesse sentido, a Carteira de Identidade Nacional é um marco. E ela não surgiu por conta da ação da CM, tão somente, mas sim de um alinhamento planetário que eu vejo com bons olhos e acho que o Brasil passa por um momento de transformação e ninguém pode parar esse país, né? Essa orquestração de pessoas com boa vontade no sentido de concluir isso. Porque, acima de tudo, e cada um tem os seus interesses, né, está o benefício ao cidadão. O cidadão será o grande beneficiado com tudo isso. Né? Então, essas organizações foram todas parceiras. O Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, né? O ITI, a própria ABRID, o CONAD, e aqui vai o meu primeiro apelo e minha solicitação neste momento da criação do Inter-ID. A carteira de identidade ela foi deixada na minha porta, viu, Lacerda, como um pincher. Mas eu estou olhando para ela, está se transformando, está crescendo. Eu falei, não é um pincher, é um dog alemão esse negócio. É um dog alemão que tem 2 meses, está crescendo, mas ele vai crescer muito mais. Porque cada vez que a gente pensa na identidade e faz uma apresentação, ela ganha uma outra dimensão, um outro alcance. Eu tenho até uma reunião marcada na semana que vem com alguns ministérios justamente para tratar disso. A identidade ela deixou de ser aquela identidade só com o Instituto de Identificação, que para a gente é muito importante, parceiro e peça fundamental. Ela está alcançando todos os outros ministérios. E aí a gente conta aí com uma parceria técnica do ITI, que vai ter um papel fundamental nisso. E, Forte, né? Antes que eu me esqueça, é uma satisfação tê-lo aqui conosco, depois dos frutos que você nos deu. Tá? Agora, na versão 2.0, só que, não sei se todos sabem, o Forte teve um problema, teve que fazer um upgrade na tubulação do coração. Né? Vamos colocar assim, né, Forte? Né? E aí está conosco agora. Viu? Muito bom, que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Então, nesse sentido, a gente conta com a colaboração de todos. Voltando para aquele pedido que eu falei, neste momento, nós temos uma produção podemos chegar, né, a 1,5 milhão de unidades dentro da federação. Atualmente, é o que pode ser produzido, o que está sendo produzido. Até março, esse 1,5 milhão serão 1,5 milhão de identidades novas, assim. Mas para que a gente possa realmente ter e iniciar o tratamento com todos os ministérios, os programas de governo já rodando, nós precisamos multiplicar isso. Tá? E temos trabalhado nesse sentido. Então, 1,5 milhão é muito pouco. A gente traçou aqui um objetivo, junto com o Lacerda e com a equipe dele, da gente pular isso para 5 milhões a 8 milhões. Vamos dizer que eu tenha 8 milhões por mês, o que não é um número absurdo, muito pelo contrário, viu? A produção atual ela tá aquém do que deveria. Eu chego próximo de 100 milhões em um ano e pouco. Com isso, eu posso tracionar, que é o termo utilizado sempre pelo Lacerda, as políticas públicas. Até lá, eu vou ficar patinando, produzindo carteira, mas sem que essa carteira chegue a muita gente. Então, o primeiro desafio, eu acho, e aí eu coloco para todos, não só para o Célio Ribeiro, para o Carlos Colodoro, para o Cláudio Machado, ao qual cumprimento pela iniciativa, a todos os outros, nós fazermos isso com a maior urgência possível. Temos trabalhado junto com o Ministério da Justiça, que é um parceiro assim de primeiro momento e tem ombreado conosco. Né? Eu anotei algumas coisas aqui com relação ao que falou o Cláudio Machado, de trazer para a carteira aquelas políticas, né? Foi assim que eu entendi, né? De governo. E é isso que exatamente que está acontecendo. Nós nos reunimos com alguns ministérios, e os ministérios já demonstraram que não é interesse, é total interesse em aportar as suas políticas públicas à carteira. E aí eu destaco o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, o Ministério da Educação, tá? Cidadania, ou seja, todos aqueles
projetos, programas de governo, políticas públicas, estarão dentro da carteira, como um elo aglutinador de todos esses valores. E aí, em que pese o julgamento da DIN ocorrida ontem, surge uma janela de oportunidade do qual o governo tem que responder, tem que dar uma resposta com relação à governança de dados, né? A gente está trabalhando nesse sentido, contamos com a parceria do Ministério da Economia, né? Atuamos como órgão central, né, dentro aqui do Ministério, contamos com o apoio da Casa Civil e a gente vai trabalhar nesse sentido. Tá? De pronto, só como curiosidade, a gente está começando a produzir as carteiras. Aí estão surgindo algumas necessidades, né? Por exemplo, a gente tem descoberto que determinadas pessoas têm certidão de nascimento, mas é que não tem data de nascimento, né? É algo que a gente vai ter que resolver, em que pese que não seja um problema nosso, né, ou de origem nossa, mas nós temos que conversar. Daí entra a ACM, no sentido de conversar com o Conselho Nacional de Justiça, com o Ministério da Mulher e da Família, dos Direitos Humanos. Estamos pensando realmente em acoplar, em resolver o problema dos nascidos vivos, né? Estamos trabalhando também junto ao Ministério da Educação para que todo aluno receba um CPF, uma identidade, assim que for fazer a inscrição na escola. Então, é muito amplo, é muito mais do que a gente pensava. Nesse sentido, a criação do Instituto, do InterID, ele está alinhadíssimo com aquilo que a gente imagina, de congregar parceiros da sociedade, né, parceiros do governo, parceiros de outros poderes, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum lembrete aqui. Eu chego até a pensar, quando eu vejo esses problemas da emissão das carteiras, se nós temos realmente 212 milhões de habitantes. Talvez a gente descubra alguma coisa interessante lá na frente, tá? Com seus problemas, não sei quantos CPFs determinadas pessoas têm e tudo mais, mas todos os órgãos demonstram um forte interesse, porque na medida que a Receita Federal consegue sanitizar os CPFs, a cidadania vai fazer uso disso, os estados também. Então, existe um alinhamento de astros no sentido da gente concluir isso. Tá? Dessa forma, quero parabenizar o Célio Ribeiro, o Carlos Colodoro, o Cláudio Machado pela iniciativa, nos colocarmos à disposição para que a gente lá na frente tenha realmente um país mais justo, um país onde todos se façam representar, através de um documento simples. E aí, o meu comentário, desde o início, eu briguei para ter uma identidade física. Né? Ela é condição sine qua non. As outras podem existir, e irão existir naturalmente, seja em policarbonato, a própria digital, mas ela é uma consequência. Todo brasileiro tem o direito a ter a sua identidade, a ser identificado, a fazer parte da nossa nação, da nossa cultura, dos nossos valores. Tá bom? Nesse sentido, novamente, parabéns, estamos à disposição, pode contar conosco para o que der e vier. Lembrando que, no nosso caso específico, Lacerda e dos servidores, né, do governo federal, a palavra servidor, ela é isso mesmo, é servir, estar à disposição. Tá? Obrigado pela oportunidade, Célio, um grande abraço a todos. Agradecemos as palavras do secretário especial de Indenização do Estado, Eduardo Gomes da Silva, e passamos a palavra agora para o diretor-presidente do do InterID, Célio Ribeiro. Obrigado, Edmar. Obrigado, secretário especial, pelas palavras, Carlos Fortner e Eduardo Lacerda. E muito feliz por esse momento, um momento de muita responsabilidade. Mas, ouvindo aqui as palavras e ouvindo os comentários, uma coisa me traz muita tranquilidade, que é justamente esse ambiente amigo e fraterno que existe entre nós. A lembrança aí da presença
do João Rosa, por exemplo. Olhando aqui, vejo também a Narumi, alguns amigos do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, do Instituto Nacional de Identificação, o INI, Paulo Airan, amigos de longas datas, Maurício Coelho, do ITI, um grande parceiro, pessoa que eu admiro demais, me faz ter certeza do caminho que nós estamos. Porque não seria possível, aí ao longo de 30 anos de atuação, não estar no caminho certo e ter essas pessoas junto. Isso só me dá certeza de que o caminho está certo. Porque nós conseguimos estar unidos em prol da identificação durante todo esse tempo, com respeito e dedicação. Cada um de nós com suas competências, cada um de nós com suas atribuições, mas todos em prol de uma identificação segura para o Brasil. Então, não posso deixar de registrar também a presença de inúmeras pessoas da indústria de identificação no Brasil. Indústria essa que eu faço parte. Indústria essa que confia em mim nos últimos 15 anos através da BRID e que já está se preparando para integrar o InterID e me apoiar nos próximos 15 anos. Obrigado, indústria brasileira, por acreditar em mim e acreditar no Brasil. Nós passamos por maus momentos como acreditamos que ia acontecer em determinado momento e não aconteceu. Investimos muito tempo, investimos muito dinheiro e infelizmente não aconteceu como queríamos. Mas agora aconteceu e agora vamos para frente. Vamos emitir sim 1 milhão, 2 milhões, 8 milhões de identidades por mês, mas principalmente no momento onde vamos emitir documentos com segurança e modernidade. Termino aqui essa solenidade de abertura dizendo que quero estar com cada um de vocês. Com vários peritos criminais da Polícia Federal que já não estão na ativa, já conversei e já convidei eles a fazerem parte da nossa equipe técnica, para a gente estar, sim, dando apoio onde a gente precisa, assim como falo com papiloscopistas do Instituto Nacional de Identificação, aqueles que já não estão na ativa e que também podem contribuir. E aqueles que estão na ativa, eu me lembro, já que o João Rosa foi citado, quando nós podemos fazer aquilo que eu quero fazer muito daqui para frente, que é poder proporcionar troca de conhecimento, né? Quando fizemos aí oficialmente uma viagem pela Europa, isso estamos falando lá por 2007, 2008, 2009, não me lembro, onde fomos conhecer identidade em outros mundos, em outros países, em primeiro mundo. Naquela época estávamos muito mal em termos de identificação e fomos conhecer algumas coisas em alguns países. É isso que a gente precisa fazer. A gente não pode mais ficar atrás. Precisamos estar na linha de decisão. Precisamos interagir com outros países, com outras pessoas técnicas e fortalecer cada vez mais a identificação no Brasil. Registro aqui a presença de representantes também dos cartórios, dos notários. Meu amigo Rogério Bacelar ontem tomou posse como presidente da ANOREG, ele que já tem o cargo de presidente do CNR. Dr. Rogério Bacelar é um parceiro e juntos precisamos trazer os cartórios, trazer mais ainda, né, ativamente, para a gente conseguir fechar muito bem essa questão da identidade, que começa lá no Registro Civil, e nesse sentido agradeço também a presença do Devani Garcia, que é presidente da ARPEM Brasil, para que nós possamos unir forças. Vamos trazer para o InterID pessoas que podem agregar e construir todo esse ecossistema
construir do início ao fim, amarrar tudo que tem que ser amarrado, para a gente levar uma identidade segura para cada indivíduo e para a gente poder fazer com que o Brasil seja respeitado como país cidadão e na área de identificação. Senhores, muito obrigado. Obrigado à mídia que está aqui. Eu vejo a Regina Tupinambá presente, vejo o Fernando Paiva, pessoas que têm nos acompanhado e que estão aí conosco nessa luta. Hoje é dia de confraternização, hoje é dia de festa, e desejo a cada um de vocês muitas felicidades e que estejamos juntos, não só no dia de hoje, Dia Internacional da Identidade, como nos próximos anos, lutando por uma identidade moderna, mas principalmente segura no Brasil. E como estamos aqui, eu preciso terminar dizendo: diga sim à verdadeira e legítima identidade do Brasil. Essa nós temos que lutar para que chegue à mão de cada indivíduo brasileiro. Muito obrigado a todos. Edmar, peço que faça o encerramento formal, mas fica aqui, gente. O meu muito obrigado e visitem o site do Interaidi, interaidi.org, onde eu tive a oportunidade de receber depoimentos que, sinceramente, me emocionaram bastante. Muito obrigado a todos e vamos em frente. Vamos pelo Brasil, vamos pelo mundo. Obrigado. E com essas palavras, declaramos encerrado este evento de lançamento do Instituto Internacional de Identificação Interaidi. Convidamos a todos a acompanharem as atividades do Interaidi por meio de sua página oficial, www.interaidi.org. Desejamos a todos uma boa sequência para esta sexta-feira e um excelente final de semana. Obrigado a todos.